Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Ofereça essa paz para quem está perto de você, ao seu lado. Amém? Diga para essa pessoa: que bom que você está aqui, que bom que você veio. Quem está feliz por estar nesse lugar? Amém? Irmãos, eu estou muito feliz por estar novamente com os irmãos. Bom, para quem de repente não sabe, antes de tudo eu quero agradecer à igreja por ter orado por mim, porque passei por alguns dias de bastante lutas, bastante dificuldades, mas graças a Deus o Senhor é bom, amém? Eu passei por uma cirurgia de emergência, no meu joelho direito, porque, bom, como a maioria daqui sabe, eu sou um atleta, eu pratico jiu-jitsu, sou professor de jiu-jitsu, durante o treino eu acabei lesionando o meu joelho esquerdo. A princípio era um hematoma pequeno, só que esse hematoma ele foi crescendo, na verdade ele foi subindo e foi inchando, e isso ficou por um período de quase um mês, quase 30 dias. E como já era de costume, né? Quem é atleta aqui sabe, quando acontece alguma lesão, a primeira coisa que a gente faz é colocar gelo, né? Porque lesionou é gelo, o gelo é anti-inflamatório, o gelo é milagroso, o gelo é bom, né? Aí me ensinaram um monte de receita além do gelo, né? Pomada assim, tipo o quê? Aquelas pomadas assim com aquele cheiro de cânfora, né? Pomada para cavalo, né? Também deixaram lá em casa uma pomada específica. Olha, passa que em 3 dias você vai ficar bom. Passei a pomada, 2 dias depois, estava com muita vontade de comer alface, mas não melhorei. Só queria comer verde assim, né? Mas aliás, a pomada começou a piorar. E depois quando eu estive no médico, o médico disse o seguinte: olha só como o nosso corpo ele é um mistério, né? O médico disse que o gelo ele ajudou a preservar uma bactéria que nasceu a partir desse hematoma, dessa lesão. Uma bactéria, irmãos, que quando eu cheguei lá na emergência, não cheguei para operar, mas cheguei para pelo menos tomar alguma medicação. E logo quando ele fez os exames, já me levou direto para a sala de cirurgia, porque se tratava de um problema muito grave, a ponto, só para os irmãos terem uma ideia, ele falou, o médico havia dito que se essa bactéria tivesse descido as articulações, os tendões, os ligamentos, eu chegaria a óbito, não teria chance, porque é uma bactéria que vai direto para o coração. Então, foi uma bactéria que ficou apenas na superfície, na epiderme, nos músculos, né? E eu tratei esse período todo, tirei os pontos na quarta-feira, né? E graças a Deus, já estou bem recuperado, né? Quarta-feira, quando eu cheguei no médico, fazia 17 dias, hoje faz 21 dias que eu fiz a cirurgia. Então, movimentos que era para mim fazer com o joelho, só daqui a 2, 3 meses, eu já estou conseguindo fazer, né? Quando eu cheguei lá, o médico ficou muito feliz, muito surpreso. Já me liberou, inclusive, para fazer exercícios, como vocês podem ver, olha só, consigo pular. Não, estou brincando. A pessoa vai pular assim, cai, daí é complicado. Mas graças a Deus estou bem recuperado e quero aqui testemunhar diante dos irmãos, né, essa graça de Deus sobre a minha vida, e também mais uma vez agradecer as orações, e que Deus seja louvado por tudo. Vamos aplaudir a Jesus, amém? Louvado seja Deus. Então assim, ainda estou nesse processo de recuperação. Caso aconteça, eu acho que não vai acontecer, caso, está rindo, né? Não vou cair daqui, pode ficar tranquilo, mas caso aconteça a necessidade de eu esticar minha perna, né? Não tem problema, vou continuar falando aqui, vou continuar pregando, mas quem sabe eu sente um pouco, estique a perna, se houver necessidade, né? Porque ainda, quando eu fico em pé durante muito tempo, normal, o médico disse que não tem perigo, né? Mais nenhum, mas ele começa a inchar um pouco, tá bom? Então, se vocês olharem daí, eu me empolgar, e vocês verem que a minha calça começar ali no joelho, né, querer estourar, daí vocês me avisem, tá bom?
para a gente poder achar o melhor jeito aqui para continuar. Mas enfim, foram dias, irmãos, também de muita reflexão, dias de muita busca a Deus, né? Muitos irmãos foram me visitar, ligaram, né, com palavras de consolo, né? Teve um irmão que ligou para mim, um irmão muito engraçado aqui da igreja, não vou dizer o nome dele, ligou e disse assim: pastor, mas que coisa, né, pastor? Tanta coisa acontecendo na sua vida, tanta coisa ruim acontecendo. Assim, calma, irmão, calma. Assim, pastor, será que não fizeram uma macumba para o senhor? Disse assim, pastor, quando acabar essa recuperação, a gente vai fazer uma busca para ver se não enterraram nenhuma cabeça de cavalo em pé da sua casa, né? Eu pensou, irmão, macumba. Falou assim, brincou assim: será que não foi uma macumba gospel, pastor? Macumba gospel, olha só. Você ri, irmão, existe macumba evangélica também, tá? Porque, e muitas vezes até mais poderosa, porque é em nome de Jesus, né? Uma vez, já vou pregar, é que eu tô feliz de estar aqui, tá, irmãos? Vocês vão ter que ter um pouco de paciência. Uma vez, no começo da igreja, né? Eu me lembro, falando nisso, uma irmã ligou para mim. Ela tinha uma loja, irmãos, acreditem, ela tinha uma loja de R$1,99, lembra? Hoje tem pouca loja de R$1,99, já aumentou muito o preço, né? E ela disse: pastor, dá para o senhor passar aqui na minha loja às 7 horas da noite para fazer uma oração? E eu disse: claro, minha irmã, com certeza. Na minha cabeça eu pensava, de certo ela quer que eu passe lá para abençoar a loja, né? Para pedir que Deus, enfim, abençoe os negócios e tal. Quando eu cheguei assim na loja, as portas estavam fechadas e lá dentro uma movimentação, né? A irmã marchando assim, sabe, guerreando e tal, e dando passos firmes no chão, e com a mão levantada e com o rosto irado, assim, bem irado, e ela apontava para a loja da frente, assim, para a loja da frente, né? É porque eu estava falando de macumba gospel, eu vou explicar. Daí eu entrei, confesso para você que quando eu entrei, se ela estava apontando para a porta, eu até achei que era para mim, né? E aí eu desviei assim, né? E ela continuou naquilo que ela chamava de guerra, de batalha espiritual, né? E aí ela: pastor, o senhor chegou, vamos continuar aqui. Pastor, eu tenho feito orações contínuas e eu só chamei o senhor aqui porque a oração de pastor é mais forte. Ela relatou assim, né? Eu disse: mas irmão, qual é o sentido da oração? O que você quer que eu ore? Eu disse: não, pastor, sabe o que é? É que o senhor acredita que eu tenho essa loja há 3 ou 4 anos e uma irmã de outra igreja teve a cara de pau de abrir uma loja de R$1,99 na frente da minha. Na frente da minha. Eu disse: mas irmã, qual é o problema disso, né? Aí ela respondeu: pastor, eu quero que o senhor ore para que a loja dela venha à falência. Tem gente rindo aqui, né? Mas é engraçado, mas como diz aquele personagem lá é trágico, né? É trágico. E ela disse: como assim, minha irmã? Disse: pastor, eu quero que o senhor ore em nome de Jesus para que o negócio dela venha a falir, porque é o inimigo que está ali. Quer dizer, o inimigo não é mais o diabo, o inimigo é o irmão em Cristo que também quer ganhar a vida com uma loja na frente. E aí eu lembro, irmãos, que eu disse: tudo bem, minha irmã, nós vamos orar, né? Vamos orar. Mas eu posso orar por você antes? Eu disse para ela. Disse: claro, pastor, o senhor pode orar por mim sim. Daí eu cheguei perto dela assim, coloquei, ela congregava na nossa igreja, né? Eu coloquei a mão na cabeça dela e disse: Senhor, nesse momento eu oro. Eu não lembro muito bem da oração que eu fiz, mas vou mais ou menos falar o que eu falei naquele dia. Disse: nesse momento, Senhor, eu oro para que todo espírito de ganância, e fui orando assim, toda ambição maligna, Senhor, todo espírito de porfia, de competição, tudo aquilo que não vem do teu coração, não vem do teu reino, eu com a mão na cabeça dela assim, que saia da vida desta irmã. Aí na medida que eu ia orando, eu percebia que a cabeça dela também ia saindo debaixo da minha mão assim, né?
E eu estava com os olhos fechados, né? É claro que de vez em quando eu abria, né? Porque um olho no culto, outro olho no pastor, né? E eu mal encerrei a oração, ela pegou na minha mão assim e disse: pastor, o senhor pode parar de orar. E não era essa a oração que eu queria, né? A oração que eu queria era uma oração que o Senhor fizesse para que o meu negócio desse certo e o negócio daquela minha irmã desse errado. Em outras palavras, né? Mas falou nesse espírito. Então, quando eu falei de macumba, gospel, é mais ou menos nesses moldes que eu me refiro, né? Existem muitas palavras de maldição, orações que são feitas muitas vezes até em nome de Jesus. E, bom, daí você pode... Muita gente pergunta assim: pastor, por que as pessoas saem da igreja? Por que elas deixam a igreja? Bom, esse foi um motivo. Esse foi um motivo, né? É óbvio que ela nunca mais apareceu na igreja, né? Porque imagina você, como é que ela vai chegar na igreja onde é pregado o amor de Deus, onde é pregado o perdão, onde é pregado a graça, onde é pregado vencer o mal com o bem, ainda que não haja mal nenhum em abrir uma loja na frente da dela? Mas enfim, pensando nessa experiência que eu tive, não somente nesses 21 dias e também nessa memória que eu acabei de relatar, eu pensei em falarmos um pouco também sobre esse tema, que é um tema, diga-se de passagem, um pouco polêmico até. Quando se fala desse tema, a maioria das pessoas até se assusta um pouco, né? Porque ainda tem aquele pensamento, né, de que este é um tema que não deve ser falado. As pessoas um pouco meio que se arrepiam quando se fala de guerra espiritual, de batalha espiritual. Um tema que precisa ser desmistificado. Eu estava lendo o Evangelho de Mateus em casa, e quando eu cheguei no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, eu lembrei de um ensino poderoso que há neste texto do capítulo 4 de Mateus. Se você puder abrir no verso 1 até o versículo de número 11, podemos ler até o verso 11. Esse é um texto muito conhecido de cada um de nós. E vamos falar um pouco sobre batalha espiritual. Então isso não vai ser um culto de ensino, fique tranquilo, mas à luz do Evangelho, o que é guerra espiritual? O que é batalha espiritual? Como a igreja evangélica, na maioria das vezes, trata equivocadamente esse tema. Como nós devemos batalhar as nossas batalhas? O que vence o diabo? São perguntas que devem, a partir desse texto, ser esclarecidas a cada um de nós, como eu disse, à luz da palavra de Deus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 4, verso 1, está escrito assim. Mateus, desculpe, eu acho que eu abri no texto errado aqui. Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo de número 4, versículo 1 em diante, diz assim. Bom, o subtítulo que há na maioria das Bíblias é A Tentação de Jesus, ou a tentação de Jesus no deserto. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Chegando-se o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus, porém, respondendo, disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus,
lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão pela mão, para que não tropeces em alguma pedra. Disse Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Até aí a nossa leitura. Como eu disse no início, esse é um texto muito conhecido de cada um de nós. E eu acredito que há um motivo específico até, que na maioria das vezes ele é conhecido de cada um de nós. Uma das coisas que torna esse texto conhecido para os cristãos é aquilo que é lembrado e também, eu diria, hermeneuticamente interpretado, a forma como ele é interpretado, já de imediato na lembrança que ele causa para nós. Por quê? Esse texto e todo o contexto, na maioria das vezes, você há de dizer que sim, ele é lembrado porque nós tematizamos a interpretação imediata desse texto dizendo o seguinte: que é nesse texto que Jesus vence o diabo através da palavra. Não é assim? Quando se diz que o diabo foi vencido pela palavra de Deus, imediatamente é esse texto que nós recordamos, é esse texto que nós lembramos. Sim ou não? Jesus venceu o diabo com a palavra. Mateus capítulo 4. Foi o momento, o dia em que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e foi levado pelo Espírito até o deserto. Essa é a associação que nós fazemos. É por isso que nós lembramos esse texto. Ninguém lembra desse texto senão por essa interpretação imediata. Por que eu estou falando isso? Porque de maneira muito equivocada nós dizemos que Jesus venceu o diabo através da palavra usando esse texto. Eu de forma alguma estou aqui dizendo a cada um de vocês e a quem me ouve na sua casa, no seu trabalho, que a palavra de Deus, ela não tem poder de vencer o diabo, ok? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo aqui aos irmãos é que esse texto não diz que Jesus venceu o diabo através da palavra. Aliás, Jesus não venceu o diabo através da palavra nesse texto. E você sabe por que a maioria de nós interpreta de maneira imediata que Jesus venceu o diabo com a palavra através desse texto aqui? Porque nós olhamos para esse texto e pensamos que Jesus está numa espécie de duelo, de batalha, vamos lá, de versículos, uma guerrinha de versículos. A gente diz assim, como se a palavra de Deus fosse troca de versículos, como se os crentes deveriam ter a palavra de Deus, ou ter a palavra de Deus passou a ser uma decoreba de versículos bem aplicados. Ter a palavra de Deus não significa mais tê-la no coração a partir de um processo de obediência pelo Espírito. Não. Obter a palavra de Deus e viver a palavra de Deus e ter o poder de vencer o maligno pela palavra de Deus é quando acontecer qualquer coisa na sua vida, você é aquele crente chato que sabe o versículo de cor para cada situação. Sei lá, o teu filho desobedeceu, aí você solta assim, ensina a criança no caminho que deve andar, você vence o diabo.
Nós somos assim. Os evangélicos, os crentes têm essa mania medíocre de interpretar que a palavra de Deus é essa coisa epidérmica, superficial, de decorar versículos. E a gente fica como uma espécie de crente metralhador, assim, metralhando versículos para cada situação, né? Vamos lá, alguém da sua família, sua avó especificamente, fez aí uma galinha velha com polenta, com aipim. Quem gosta de galinha velha com aipim? Pouca gente gosta de galinha velha. Aí ela convidou você para ir na casa dela comer essa galinha velha com aipim. Você chega lá e já pergunta, assim, porque você é um crente vitorioso, que vence o diabo com a palavra. Você pergunta para ela assim: vó, esta galinha foi morta como? Aí ela diz assim para você: olha, eu matei ela com cabo de vassoura lá fora. Quem lembra das avós que matavam a galinha com cabo de vassoura assim? E o sangue dela ficou no pescoço dela, assim, pendurado. E aí você pega assim de imediato e diz: Atos dos Apóstolos, né? No capítulo 15, naquele concílio, está escrito que nós não podemos comer carne sufocada. Aí você deixa a sua avó triste, né? Ou ela também é uma combatente de versículos. Sua avó olha para você e diz assim: mas em Marcos capítulo 7, versículo 15 diz: não torne impuro aquilo que Deus purificou, todos os alimentos são puros. Aí você fica naquela batalhinha, aquela guerrinha de versículos, ela de lá e você de cá. Aí quando você se vê vencido, você diz: mas no estatuto da minha igreja, você apela para o estatuto. É dessa forma que a gente interpreta essa passagem aqui, como se Jesus estivesse com o diabo nessa batalha. Eu lembro quando a gente fazia encontro da liberdade, lembra? No meio daquele encontro, para tornar a coisa mais bacana, mais integral com os jovens, pastor Tiago, que sempre foi professor de dança, mas alguns irmãos que também dão aula de dança, faziam aquele freestyle que fala, aquela batalha de dança. O que acontecia? Fazia uma roda, lembra? Aí entrava normalmente as músicas eram rap, assim, né? Eu não sei fazer. Entrava o cara assim no meio, e aí ficava e tal, botava a mão no chão, as pernas para cima, né? E tal. Aí eu não posso esquecer, vocês têm que me lembrar, gente, do meu joelho. E aí, daqui a pouco ele chegava e fazia assim, e saía. Sabe o que significa isso aqui? Entra outro, batalha. Dança melhor do que, mais ou menos isso, né? Aí entrava o outro. E dançava melhor, aí entrava o outro, aquilo era uma batalha, né? Ou você de repente já viu até música de rap mesmo, um cantor aqui, outro ali, ou principalmente no Nordeste brasileiro, existe uma cultura, é tradição, aquela batalha de repentes. Você sabe o que é um repente? É uma trova. Quem já ouviu falar de trova? Pastora Graça sabe fazer? Me ajuda, pastor, estou pregando. Meu Deus, vou tentar fazer então. Eu sei que a música é, né? Oh, meu amigo, uma coisa vou te contar. Tu tem cara de tatu, nariz de tamanduá. Aí o outro respondia: nariz de tamanduá. Quem lembra disso? Vamos lá agora para o texto. Aí o diabo chegou para Jesus. Se tu és filho de Deus. E Jesus, naquela batalha de versículos, não só de pão viveu. Já parou para pensar nisso, irmão? Aí o diabo leva Jesus a um alto monte e diz: te joga daqui abaixo. E aí Jesus responde o quê? Não tentarás. Parece engraçado. Eu tornei o mais ridículo possível, com todo respeito à cultura, tanto nordestina, ao freestyle, mas eu trouxe dentro do contexto algo do nível mais ridículo de interpretação,
para você ver o nível baixo, hermenêutico e espiritual, que nós lidamos com verdades espirituais que vencem de fato o diabo. Em primeiro lugar, porque se Jesus venceu o diabo através da palavra, ok? Se ele venceu o diabo através da palavra, nessa guerra suposta de versículos que acontece aqui, bom, o livro de Hebreus, no capítulo 4, verso 12, está escrito assim, que a palavra de Deus, ela é poderosa e eficaz. Sim ou não? Essa palavra eficaz, ela tem vários sinônimos, depende da tradução que ela depende da sua Bíblia. Se você tem uma Bíblia King James, especialmente a Bíblia King James americana, vai estar ali a palavra eficaz, eu acho que está a palavra powerful, poderosa. Mas a língua grega traz a palavra eficaz como uma palavra mais ou menos assim, inerrante. Ok? O grego koiné traz a expressão infalível. Infalível. Se o que Jesus estava fazendo com o diabo era uma batalha de versículos, bom, não precisava de 3 versículos para vencer. Sim ou não? Porque a palavra de Deus não é um tiro que sai pela culatra, como se usa uma expressão vulgar por aí. Se ela é inerrante, se realmente essa batalha aqui é uma batalha de versículos, o primeiro versículo já tinha derrubado o diabo, mas pelo que a gente viu, falhou o primeiro versículo. Jesus tentou e falhou, tentou outro e falhou, poxa, o terceiro deu certo. A palavra que é inerrante não é tão inerrante assim, tem que acertar no versículo certo. E olha só quem errou: Jesus, a própria palavra. Quantos estão compreendendo o que eu estou falando aqui na frente? Amém? Pastor, mas o que venceu o diabo afinal? É o que a gente vai saber hoje aqui. O que faz o diabo se afastar de nós? O que faz o tentador ser vencido por aquele que ama a Deus e vive a sua palavra? Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender nesse texto aqui é o que está escrito no versículo 9. Se você der uma espiadinha na sua Bíblia, está escrito o seguinte: dá uma impressão que tudo está acontecendo nesta esfera natural, horizontal, humana, física, palpável, tangível. Essa é a primeira impressão que temos. Mas o texto diz que Satanás levou, desculpe o verso 8, eu errei, Satanás levou Jesus a um alto monte, ok? É assim que está escrito. Até aí nós podemos olhar e dizer, ok, um alto monte, algo natural, físico. Quantos montes existem? Mas a sequência do versículo demonstra que não é algo natural que está acontecendo ali, porque diz que deste alto monte o diabo mostrou a Jesus o quê? Vamos lá, me ajude. O que ele mostra para Jesus? Todos, diga comigo, todos os reinos da terra. Preste atenção, olhe para mim. Ainda que você suba no monte mais alto deste mundo, Monte Everest, que tem 8 quilômetros e 300 metros de altura, ainda que seja neste monte mais alto do mundo, não foi esse monte que o diabo levou Jesus, com certeza, mas se for, ainda assim de lá não dá para ver todos os reinos da terra. Você está entendendo? Ou seja, essa expressão do evangelista Mateus nos revela claramente que não se trata de uma batalha natural que está acontecendo aqui. É de fato algo que ocorre no âmbito espiritual, numa camada
invisível que nós não temos acesso a olhos carnais. Você entende isso? É uma guerra espiritual que está se travando aqui. Jesus, como ser humano, 100% homem, 100% Deus, porém abnegado de sua divindade. Diz Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, verso 5 em diante, que ele abriu mão da sua glória. Ele está totalmente humano. Ele precisa jejuar, por exemplo, para ter poder de Deus. Ele tem que orar, ele tem que comer, ele tem que vestir, ele sente fome, ele sente frio. Ele é 100% homem aqui, ele se encarnou. E nessa figura humana, ele é levado a um âmbito de batalha, do qual o texto diz que transpassa esta camada, essa esfera natural, para uma linha de espiritualidade, de guerra espiritual. Por que eu estou falando isso? Porque é aqui que nasce, muitas vezes, os inúmeros, essa variedade de conceitos sobre batalha espiritual. Os crentes, tão místicos, no sentido ruim da palavra, são especialistas em mistificar, mais do que o texto já é místico, histórias como essa. Eu me lembro quando nós iniciamos na igreja, na primeira salinha que a gente tinha, assim, uma salinha que cabia 20 pessoas, e não tinha ninguém para limpar a igreja, para ajudar. 3 horas da tarde eu peguei a vassoura, o culto era às 7, e eu fui lá para a igreja varrer a igreja. Estou varrendo a igreja, aí entra um cidadão, ele para de bicicleta na frente da igreja, e ele olha para mim e diz assim: e aí, pastor, vai ter culto hoje? Assim, vai ter culto hoje. Ah, então tá bom, vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para o pastor. Na sua igreja tem libertador? 3 horas da tarde, domingo, mês de novembro, sol escaldante, eu com fome. Entra um irmão, dizendo-se crente, olha para mim e diz: tem libertador na tua igreja? Eu, de imediato, eu disse: graças a Deus, irmão, tem libertador com L maiúsculo, o nome dele é Jesus. Ele disse: não, pastor, o senhor está de brincadeira comigo? Eu estou fazendo uma pergunta séria. Tem libertador? Quem é que liberta as pessoas aqui? Eu comecei a ficar assustado. Ele foi entrando assim, deixou a bicicleta, foi estufando o peito. Eu disse: olha, irmão, normalmente quando acontece algum problema que pede, cuja demanda seja libertação, normalmente a gente ora em nome de Jesus. Nem falei que é eu que oro, para que ele não pensasse que eu sou o super pastor, libertador, né? E a pessoa fica com essa visão que o pastor é o cara que tem o poder na mão para libertar. Não, a Bíblia diz que em nome de Jesus, todo aquele que crê em Jesus tem o poder de libertar. Pastor, mais uma vez o senhor não entendeu a minha pergunta. Vamos lá, eu quero entender agora. Larguei a vassoura. O que você está falando, pastor? Eu estou perguntando se tem pessoas com credencial de libertador. Como assim? Aí ele botou a mão no bolso, eu até pensei que ele ia tirar um negócio. Ele tirou uma carteirinha com a foto dele, escrito assim: Escola de Libertação. É claro que eu não vou dizer o nome da escola, estava lá a escola. Que isso, irmão? Ele disse: pastor, somente com essa carteirinha você pode ter a autoridade para libertar pessoas. Estou aqui para aprender, eu disse para ele. Então me conta mais sobre essa carteira. Mostrei interesse. Eu disse: é o seguinte, fiquei 1 mês confinado numa cidade do Paraná, e eu participei da escola de libertação, e lá foi dito para mim que agora eu estou autorizado a libertar somente quem tem essa carteirinha. Eu olhei para ele e disse: com certeza você pagou por essa carteirinha? Disse: claro, pastor, paguei pela carteirinha. Claro, você pagou pela carteirinha. Venderam para você uma carteirinha de libertação? Eu abri, tinha Bíblia na igreja. O que não faltava era os irmãos deixar a Bíblia na igreja. Sempre esquecem a Bíblia na igreja. Hoje em dia leva junto porque está no celular, né? Eu disse: olha, irmão, vou abrir esse texto aqui, está escrito: então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
E daí, pastor, eu quero que você olhe de novo. Não está escrito aqui: conhecereis a escola, tal. Recebereis a carteirinha e ela vos libertará. Pastor, o senhor está de brincadeira comigo. Mas eu, como sou misericordioso, ele usou outra palavra, assim como eu sou compassivo, eu quero dizer para o senhor que eu vou ficar um tempo nessa igreja para prestar o meu serviço de libertador de graça para o senhor. Quando tiver alguém endemoniado na igreja, é só me chamar, eu tenho a carteirinha. Pode ser, pastor? Assim, irmão, vamos fazer o seguinte: eu tenho mais uma vassoura. Eu falei, eu tenho mais uma vassoura ali no banheiro. Vamos começar, você quer me ajudar? Vamos começar pela vassoura. Vai ter culto daqui a pouco, irmãos. O irmão me tomou quase 20 minutos. Meu irmão, ele saiu assim, amaldiçoando a igreja e tal, tudo em nome de Jesus, assim, né? Você acha isso estranho? Eu me lembro uma época, o pastor Tiago vai lembrar, eu me lembro uma época de uma outra igreja, outro pastor maluco. Desculpe o maluco. Perdão, pastor, desculpe, perdão. Tem pastores aqui, são irmãos em Cristo. Ele vendia, sabe o que ele vendia? Espada de libertação, lembra disso? Batalha espiritual é o tema desse pastor, inclusive, é o tema, mais ele prega na internet. Na época não tinha internet, assim, ele vendia espada de libertação, espada mesmo, irmão, espada, não tem nenhuma aqui, né, graças a Deus, espada de verdade, não era imaginária, espada do 7º grau, estou olhando para cá, espada do 7º, então, o crente da igreja dele, ou qualquer que tivesse interesse na espada, pagava uma miserabilidade de R$1.500 na época pela espada, e passava a ser, e ter, e obter a unção de libertador. Só ele podia fazer batalha espiritual, porque tinha a espada do Thundercats Gospel. Eu não posso dizer o nome da igreja, mas o barulho da espada era assim, ó, church. Desculpe. Era o barulho da espada. Ela fazia um barulho assim. Você já parou para pensar? Aí você olha para mim e diz assim: isso é piada. Não, muitos e muitos irmãos em Cristo adquiriram a espada. E é óbvio que a espada nunca expulsou nenhum demônio, nunca curou nenhuma enfermidade, nunca afastou o diabo de ninguém. Porque o Evangelho não trabalha com essas categorias falsificadas, de manipulação, de qualquer que seja a armadura. O pessoal pega o texto de Efésios, capítulo 6, verso 10, faz uma confusão, uma salada com aquilo, né? Quando não, literalizam. Os evangélicos de hoje em dia vão para a guerra mesmo. Outro dia eu olhei na internet e vi assim, ó, marcha para Jesus, ironicamente no Espírito Santo, o estado do Espírito Santo, marcha para Jesus. Aí tinha um revólver gigante na praça. Batalha espiritual dos crentes agora é com revólver mesmo, tá? Eu falei que é irônico que era no Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o fruto do Espírito Santo é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas naquele estado do Espírito Santo, os crentes, os pastores evangélicos, todo mundo reunido com um revólver gigante assim, mesmo que Jesus diga que, olha Pedro, se tu usar a espada, pela espada morrerás. Os evangélicos lotando. Você imagina os crentes que eram pregar o evangelho, era para pregar o evangelho da graça e do amor, gritando em forma de cântico espiritual: bandido bom é bandido morto. Batalha espiritual agora deixou de ser uma batalha espiritual, virou uma batalha carnal. E para maior sucesso dessa marcha para Jesus, deixa eu te falar uma coisa: a maioria dos pastores que eu vi ali
que eu conheço alguns pessoalmente, alguns eu conheci pessoalmente, eram ex-bandidos, que um dia a graça de Deus alcançou. Você entende isso? Quando eu leio o Evangelho da graça de Deus, eu percebo uma coisa, irmão, não fique triste comigo. Eu só consigo concluir uma coisa, tenho certeza disso: Jesus não frequentaria a marcha para Jesus. Jesus não iria num lugar desse. Você imagina Jesus, que morreu pelos pecadores, em cima do revólver assim: vamos lá, matar os bandidos. Mas vamos voltar ao tema da batalha espiritual. Falando de marcha, um dos modelos também de marcha, eu participei muito desses encontros de batalha espiritual, de guerra espiritual, onde a gente ficava quase uma semana. Tinha que ter uma garrafa de água perto, sim, porque a gente ficava suando muito, como eu estou suando agora, marchando, guerreando. Não tinha a espada do pastor lá. Vocês perceberam que eu estou doido para falar o nome, mas não vou falar, não. Mas eles tinham espada imaginária, e pessoal marchando. Não estou falando com ironia, irmãos, não estou também escarnecendo agora. Batalha espiritual, a igreja reúne um grupo de intercessores, tem um grupo à parte de intercessores, só que eles são preparados para esse tipo de batalha, e eles entram na guerra espiritual, e é suor, é canseira, sabe? E aquela batalha que muitas vezes, na maioria delas, não afasta o diabo. Muita revelação, muita visão, muita coisa sendo vista. Acredito em revelação, amo os dons espirituais. Eu próprio já tive muitas experiências com profecia, com revelação, cura divina. Meu Deus, quantas curas já aconteceram no nosso ministério. Eu não estou falando aqui repelindo essas atividades, mas mostrando e desmistificando esse tema, que é um tema bíblico, mas precisa ser entendido qual é o tipo de batalha que vence o diabo, que afasta o nosso inimigo. Qual é o nível de batalha espiritual que faz com que a gente o vença? É estranho falar isso, se torna um pouco até, eu diria, pleonástico falar, vence alguém que já está vencido. Porque o Apocalipse diz que o nosso inimigo já foi vencido pelo sangue de Jesus. Amém? O que afasta ele das nossas vidas? Como vencê-lo? A primeira coisa que a gente precisa entender é a maneira que ele nos tenta. Está escrito aqui: ele tentou a Jesus, e você pode ter certeza, ele tenta cada filho de Deus com as mesmas ferramentas, os mesmos caminhos. Quando João escreve a sua primeira epístola, no capítulo 2, e no verso 16 e 17, ele diz assim: pois tudo o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência, desejo carnal, a concupiscência da carne e a soberba da vida, não vem do Pai, mas vem do quê? Do mundo. Mundo ali, cosmocratos, não mundo praia, não mundo no sentido floresta, passarinho, coisas boas, criação, não. Mundo sistema. Deste mundo sistemático, o príncipe deste mundo é o diabo. Ok? E você percebe que Jesus é tentado exatamente nessas três áreas, e exatamente as áreas que Adão foi tentado no Éden. Não é coincidência. Adão foi tentado, você lembra disso? O diabo mostrou para ele o fruto. Ele viu com o quê? Com os olhos, concupiscência. E depois que viu o fruto, disse: olha, você está com fome, é bom para se comer. O homem olhou, a mulher olhou e disse: é bom para se comer. Concupiscência da carne.
E se você comer, você será igual a Deus. Soberba da vida. Quando a gente vem, isso foi lá no Éden, quando a gente entra em Mateus capítulo 4, olha só o que acontece. Foi levado Jesus a um alto monte e mostrou como é que Jesus viu? Concupiscência dos olhos. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Participe comigo, em pães. Concupiscência da carne. Se tu te prostrares diante de mim, te darei todos os reinos da terra. Soberba da vida. E é exatamente nessas três áreas que o diabo também vai te tentar: na concupiscência dos olhos, nos desejos da carne e na soberba da vida. Amém? Até aqui você consegue entender? A primeira coisa que a gente precisa entender nesse texto. A segunda coisa que nós precisamos entender aqui é o caminho, o viés, como se diz, o modus operandi, é assim que fala, que o diabo trabalha para tentar-nos. Ele leva Jesus a um alto monte, onde mostra todos os reinos da terra, ok? E diz o quê? Qual é a oferta dele? Vamos lá. Se tu te prostrar diante de mim e me adorar, eu te darei todos os reinos da terra. Vamos entender uma coisa? A maneira mais hábil, mais prática e mais fácil de o diabo nos enganar é sempre nos oferecer aquilo que normalmente já é promessa de Deus para a nossa vida. Ou seja, ele trabalha com o tempo, uma palavra chamada espera, porque ele sabe que o ser humano, enquanto carne, enquanto ser quântico, cheio de desejos, de dificuldades, de problema com o tempo, nosso problema é esperar em Deus. Por que eu estou falando isso? Olhe para mim. O Salmo de número 2, versículo 7, é o salmo que Davi profetiza sobre Jesus. Deus falando na boca de Davi, dizendo o quê? Tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me, e eu te darei todas as nações da terra, por herança, e te darei os fins da terra como possessão. Exatamente aquilo que o diabo ofereceu para Jesus, já era de Jesus. Só que Jesus precisava esperar para receber. Quem consegue entender isso? Quem lembra da profecia de Isaías? Isaías profetizou sobre Jesus no capítulo 9, verso 6 do seu livro, dizendo: um menino nos nasceu. Lembra dessa profecia? Um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. O verso 7 diz: do governo do seu trono não terá fim. Os reinos da terra eram de Jesus. Você lembra? No segundo livro de Samuel, no penúltimo capítulo, capítulo 23, quando Davi fala as suas últimas palavras, no capítulo 23, são profecias ali. Davi era um profeta de Deus. E sabe o que ele profetiza? Ele profetiza assim: assim diz o Senhor, haverá um justo que domine sobre os homens no temor de Deus. Ele será como o sol da justiça, como a estrela da manhã. Estava falando de Jesus. Os reinos da terra já eram de Jesus, era promessa de Deus para Jesus. Você entende isso? O que o diabo vai oferecer para Jesus? Vamos lá? Se tu te prostrares diante de mim, eu te darei todos os reinos da terra.
Ou seja, eu te darei aquilo que é teu. Quando o diabo te tenta para fazer algo errado, normalmente ele te mostra uma oferta parecida com algo que é de Deus, mas não é de Deus. Aí eu e você que somos especialistas em antecipar a promessa, temos na nossa natureza a síndrome de Abraão. Não dá para esperar muito tempo. Se eu estou ficando velho, minha mulher é estéril, pega a escrava e tenta antecipar, e olha o problema que deu até o dia de hoje. As brigas se intercalam de gerações a gerações. Toda a guerra que acontece em Israel hoje tem a sua concentração de maneira indireta, essa herança, que o povo árabe, que são os ismaelitas, do primeiro filho de Abraão, dizem: essa terra é minha, nasci primeiro. Os filhos de Isaac, que é o povo de Israel, dizem: não, nós somos o filho original. Aí quando você entra, como há 4 anos atrás, eu fui em Israel, entrei como diz, no pátio do lugar que era para ser o lugar mais sagrado do mundo, e não é o lugar mais santo, mas é sagrado. Tudo que é santo é de Deus, tudo que é sagrado vem dos homens. O homem é que gosta de sacramentar as coisas. Nesse lugar mais sagrado, ironicamente, o rabino está andando com a Bíblia e tem 10 seguranças armados ao redor dele, porque senão os árabes podem atacar. Então essa guerra, tudo por causa da precipitação de um homem, que tentou antecipar não algo do diabo. Preste atenção, ele tentou antecipar algo que era de Deus, mas que tinha que acontecer no seu tempo. Olhe para mim, o que Deus tem para você, não tente acelerar o processo. Quem consegue entender? Vai acontecer na hora certa, no tempo certo, porque existe uma originalidade no que Deus tem para você. Tem a tua natureza, o teu DNA, a tua identidade, é seu, ninguém vai pegar. Você consegue entender isso? Mas essa é a maneira como o diabo nos tenta. Ele oferece algo para te confundir. Diz: olha, chegou meio cedo, mas chegou, deve ser meu. Então aí você pega e não é seu, ou não era para ser seu naquela hora. Quem consegue entender isso? Por favor, eu preciso que você entenda esta palavra. Amém? E Jesus, que apesar de ser aqui 100% homem, mas era obediente a Deus, sabia esperar. Lembra quando ele transformou água em vinho nas bodas de Caná? A Maria, mãe de Jesus, chegou para ele e disse: olha, toda assim atribulada e tal, acabou o vinho. E Jesus olha para ela e diz: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Não tenta atrapalhar o processo. Maria crente. Não pense você que muitas vezes até um irmão crente não vai tentar fazer você acelerar o processo. Quem consegue entender isso? Lembra dos soldados? Tentaram pegar Jesus e foram pegar, tinham capacidade para isso. Tinha armamento, tinha tudo. Jesus olhou, não tirou um revólver para combater, não. Ele olhou e disse: ainda não é chegada a minha hora. Eles caíram para trás. Voltaram assustados e disseram: olha, ninguém fala como este homem. Meu Deus. Quando chega no capítulo 17 de João, verso 1, Jesus olha para o céu e diz: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. Tudo na hora certa, no tempo certo, no momento certo, as coisas vão acontecer a teu favor. Quem pode dizer amém por isso? Amém. É no tempo de Deus. Então essas coisas nós precisamos entender, para podermos chegar nessa necessária resposta que temos nessa noite. Como afastar o diabo, como fazer ele sair, como vencê-lo. Terceira coisa que nós precisamos entender para vencer o diabo, é entender
a sua natureza, a sua essência. Você sabe como ele nasceu? A princípio ele é uma criatura divina. Há especulações teológicas que dizem, não tem nada disso na Bíblia, mas que dizem que ele era o anjo de luz, né? Baseado em interpretações vagas e metafóricas e mais conjecturas do que interpretações de Isaías 14. A gente não vai entrar nos textos, Ezequiel 28 e tantos outros textos. Baseado nesses textos que são indiretos, se diz que o diabo era este anjo criado por Deus, repleto de luz, que se desviou do caminho. Como? Vamos entender. Sabe por que ele se desviou do caminho? Porque ele quis ser igual a Deus, ou como diz Isaías 14, maior do que Deus, semelhante ao Criador, ao Todo-Poderoso. Ou seja, se existe uma coisa que o diabo quer, em toda a sua artimanha, ainda que no prelúdio da sua tentação ele não mostre isso para você, ele mostra pão, pedra para ser transformado em pão somente. Você pode ter certeza que o propósito dele é chegar nesse assunto, ser adorado. Ele pode começar com uma distração, ok? Ele pode te distrair com um processo melancólico de espiritualidades frívolas, baratas, falsas, dizendo até para você que você é melhor do que o seu irmão, dizendo que você merece mais, você está aqui comigo, olha aqui, você é vencedor, né? Ele pode se transformar em anjo de luz, como disse Paulo, né? Mostrando para você em forma de coach evangélico, dizendo: você é vencedor, você não vai ter problema, você é todo poderoso, nunca mais vai vir doença sobre você. Digo com isto que não estou aqui falsificando e nem dizendo que não funciona o modelo coach de apresentação. O ser humano precisa de incentivo, isso é científico, precisa de motivação, mas vamos colocar os pingos nos is. É assim que fala, cada coisa no seu lugar. Evangelho é evangelho, motivação é motivação. Amém? Eu próprio até gosto de participar de reuniões de motivação, bacana, show de bola, saio de lá animado e tal, eu sou o cara, o espermatozoide que chegou primeiro e vencedor. Chego em casa, eu olho para o evangelho e digo: ainda tem cruz aqui, ainda tem renúncia aqui. Não dá para pegar um modelo do irmão vencedor que me diz que eu sou vencedor e, por exemplo, atropelar pessoas para ser vencedor. O evangelho não deixa eu fazer isso. Amém? O evangelho não me monta ou me remonta a um ser humano egoísta, ambicioso a ponto de atropelar os princípios da vida, os princípios de respeito, para poder chegar no meu sucesso. Então eu faço aqui a minha motivação, que me faz bem, e quando eu abro o evangelho, eu pondero e pontuo cada aprendizado, e baseio tudo o que eu aprendi de motivação no evangelho. Aquilo que não serve eu jogo fora. Você entende isso? Amém? E como eu disse, para você vencê-lo, você precisa entender qual é a sua principal intenção, onde ele quer chegar. E sabe aonde ele quer chegar? Aquilo que nós muitas vezes interpretamos como batalha de versículos, como combate e duelo de repentes, essa coisa medíocre de interpretação. Na verdade, você vai perceber que aqui existe uma intenção. O diabo sabe onde ele quer chegar. Ele transforma essa pedra em pão, te joga daí de cima e daqui a pouco ele chega no alvo. O que ele queria falar para Jesus? Exatamente, ele queria apresentar para Jesus o objeto da sua obsessão: a adoração. Tudo o que o diabo quer é ser adorado. Eu te dou todas as coisas, com uma condição: se prostrado me adorares. Meu Deus,
muito sério isso. Aí não como um repente ou um versículo poderoso, não. O diabo quer chegar no seu alvo, mas ele pensa que Jesus não havia chegado primeiro. Sabe qual é o segredo? Você tem que chegar primeiro do que o diabo no assunto que ele quer. Jesus olha para ele e diz: sabe o que? Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. De fato, o que venceu o diabo não foi a palavra de Deus, no sentido de versículos decorados e memorizados. O que faz o diabo nos deixar é a adoração. Se não, vejamos o que está escrito no verso 11. Acompanhe comigo, verso 11, por favor. Olha o que está escrito. Versículo 10 diz, verso 10 diz, primeiro 10: então disse Jesus: vai-te, Satanás. É quase o vai-te aqui, o imperativo do verbo ir, é quase eu saquei qual é a tua. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Verso 11, qual é a primeira palavra que aparece aí? Por favor, me ajude. Então, vamos falar mais alto? Essa palavrinha fala tudo, irmão. Vamos lá, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fala, olha para o teu irmão e diz assim: então. Tem algum professor de português no nosso meio? A palavra então é uma espécie de conjunção que tem um significado, um sinônimo. Você sabe o que é então? Então liga, faz a ligação, por isso uma conjunção, faz uma ligação do verso 10 ao verso 11, como consequência de uma ação. Então aqui é o mesmo que dizer por causa disso. Quem consegue entender? Por causa disso o quê? Pode falar, não é retórica a pergunta. Fica à vontade, participa. Por causa disso o quê? Porque Jesus descobriu, descortinou, desnudou a intenção do que o diabo queria alcançar na sua vida. Você quer ser adorado? Eu tenho uma resposta boa para você. Vai-te, Satanás, porque eu adoro a Deus. Por causa disso, aí está escrito o que depois do então? Por favor, leia comigo. Depois do então está escrito o que? Então o diabo o deixou. Não deixou pela pedra transformada em pão, e não deixou porque Jesus foi tentado, mas deixou quando o assunto era adoração. O que vence o diabo? Vamos lá? Adoração. Por quê? A gente precisa entender isso, tem pouco tempo, eu vou explicar. Por que a adoração é algo que vence o diabo? Ou, neste caso, ele tem que te deixar. Porque quando você adora, quem é adorador aqui de Jesus? Então é para você que eu estou pregando hoje. Quando você adora, você se encontra num lugar no espírito que o diabo não te encontra mais. É por isso que não tem mais como ele ficar presente. Porque este lugar de adoração é um lugar que ele está proibido de ter acesso. Você entende isso? Ele foi expulso deste lugar. Quem entendeu isso, diga amém. Pouca gente disse amém. Os mesmos disseram amém. Sabe o que diz o Salmo de número 91? Vamos entender? Aquele
que habita aonde? Esconderijo. Olha, tem um lugar que ninguém te acha. Se chama esconderijo. E você percebe que o salmo inteiro está se referindo a circunstancialidades, a contingências da vida que são provocadas pelo diabo mesmo. Já começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo vai ficar marchando todo dia, cansando, suando. Vamos para a intercessão e vamos guerrear 3 horas, é isso que diz? A sombra do Onipotente marchará. Não é assim que está escrito. A sombra do Onipotente descansará. Deus tem descanso para quem o adora. Sabe o que eu estou fazendo do esconderijo? Verso 2 diz: eu direi dele. Estou falando dele lá dentro, no esconderijo. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Pastor, mas esse lugar de esconderijo é um lugar de proteção? Sim. Mas eu estou livre das contingências da vida? Não. Só que o texto diz: não temerá as setas, por exemplo. Veja, você não vai temer as setas, mas elas vão vir. Amém? Não temerá o terror noturno, mas o terror noturno vai aparecer. Não temerá as pestes, mas você não está livre dela. Não temerá a bactéria, mas você não está isento delas. A diferença é que você está guardado por Deus, protegido pelo Altíssimo, ainda que até alguém tente fazer macumba evangélica. Ainda que neste meio de uma sociedade cristã alguém queira o teu mal, se você está escondido nele, o próprio Deus, olha para mim, o próprio Deus batalha as tuas batalhas. Eu acho que você não entendeu isso. Olhe para mim, você tem batalhas? Quem tem batalhas? Vamos lá, só eu. Quem tem joelho? Quem tem joelho? Joelho tem? Então tem batalha. Estou falando de oração, joelho, oração. Não, estou brincando. Quem tem batalhas aqui? Vamos lá. Você tem batalhas? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você adora a Deus, o próprio Deus vence por você as suas batalhas. Você só descansa. Só descansa. Aonde, pastor? No esconderijo. Por que esconderijo? Porque é um lugar que o diabo não tem acesso. É um lugar, adoração é um lugar no espírito que o diabo não tem acesso. Josafá era rei de Judá, sim ou não? Segunda Crônicas, capítulo 20. Vieram contra Josafá, diz o texto, os descendentes de Moabe, os moabitas, os amonitas e os edomitas, que eram os do monte Seir. O rei Josafá ficou desesperado assim. Deus falou com o povo, Deus falou com Josafá através de um profeta, um levita. Essa batalha vocês não têm que batalhar. Josafá entendeu. Diga assim comigo: Josafá entendeu. Olha para o seu irmão e diga: você vai ter que entender. Josafá entendeu, amém? E sabe o que ele disse? Ele deu ordem ao povo de Judá, dizendo o seguinte: amanhã nós vamos descer pelo deserto de Tecoa, e os cantores vão começar a cantar, vão tocar instrumento. Mas Senhor, mas Rei, nós temos um monte de gente 100 vezes maior, do que o nosso exército.
São 3 grupos diferentes vindo contra nós. Não importa. Tudo que nós vamos fazer é adorar a Deus. No outro dia, estava lá, desceram ao deserto de Tecoa, Josafá dá ordem, os cantores começam a cantar. E sabe qual era a música? Sabe qual era a música? Moabita, inimigo. Amonita, não estou falando do tempo da graça. Eu estou falando no tempo da lei, lá no Antigo Testamento. Moabita, monte de bandido. Amonita, pior ainda. Os do Monte Seir, os edomitas, tudo vindo contra. A música que Josafá cantou com os crentes foi: bandido bom é bandido morto. Cada um pega o seu revólver e vão matar todo mundo. Não, a música que Josafá cantou com o povo de Judá foi: bom é o Senhor. O Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. E sabe o que aconteceu? Após eles terem adorado a Deus, diz o texto que o próprio Deus desbaratou, um termo hebraico usado na sua tradução etimológica, que significa confundiu, gerou uma confusão. Deus, irmão, não se escandalize, Deus gosta de uma confusãozinha também. Confundiu todo mundo. Sabe o que aconteceu? Essa confusão benéfica, divina, causou um problema entre eles. O texto diz que eles que estavam unidos para matar o povo de Judá, começaram a se matar entre eles. Não sei o que aconteceu. Você sabe o que aconteceu? Alguém tem alguma pista, um jornal que diga o que aconteceu? Deus confundiu a cabeça. Eles estavam com o propósito de matar Judá, matar todo mundo. Eram amigos entre eles. De repente viraram inimigo entre eles. Antes de chegar ao deserto de Tecoa, se mataram entre si. Não sei o que aconteceu. Alguém tropeçou, caiu por cima do outro. Espera aí, cara, qual é? Essa arma é minha, tua mãe não é homem. Não sei. Alguma coisa entre eles, uma confusão entre os inimigos, que fez com que eles se matassem entre eles. E diz o texto que eles nem chegaram perto, nem se aproximavam do povo de Deus, enquanto Josafá adorava a Deus. Só adorava a Deus. Deixa Deus batalhar as tuas batalhas. Apenas adore a Deus. Mas pastor, eu tenho muitos inimigos. Abençoa os teus inimigos. Por que, pastor? Por que? Vamos lá. Ai meu Deus, vamos lá. Por que eu tenho que abençoar os meus inimigos? É uma boa pergunta para essa noite. Por quê? A resposta não está no livro do pastor Maurílio. Nem tem o livro. Não tem o livro. A resposta está em Mateus capítulo 5, verso 44. Abençoai os vossos inimigos. Para quê? Para que sejais filhos do vosso Deus, do vosso Pai que está no céu. Tem gente que acha que vira filho de Deus. Irmãos, me perdoem, eu tenho que ser honesto com vocês. Às vezes eu vejo assim os crentes, desculpe a expressão, tão medíocres na forma de crer, tão rasos. O que eu posso fazer, pastor, para ser filho de Deus? Leia esse livro, um livreto evangelístico, 4 leis da graça de Deus. Primeiro passo, vai para frente e confessa a Jesus como Senhor na frente de todo mundo. Esse negócio aconteceu com John Wesley, se eu não me engano. Essa prática, não estou dizendo que é errada, né? Baseado em Romanos 10, mas virou uma fórmula. Eu, por exemplo, eu nunca fiz isso. Nunca vim para frente confessar Jesus, porque eu confessei Jesus no meu quarto. E durante anos eu carregava uma culpa falsa dentro de mim. Qual vai ser o dia que o pregador vai me chamar lá para frente? Porque eu tenho que cumprir essa regra básica. Aquele que tem um texto isolado que diz que quem não me confessar diante dos homens e tal. Aí você pensa que Deus é medíocre
quanto a nossa mente. Deus não vê o exterior, Deus vê o coração, amém? Ainda vê o coração, não uma atitude exterior. Não é confessá-lo com os lábios, é crer de todo o coração. E sabe qual é a forma original de crer para ser filho de Deus? Não é simplesmente abrir a boca e dizer sou cristão, porque Deus é meu Pai e eu confessei Jesus. Não, é quando aquela pessoa que te persegue, que te odeia, bate na tua face direita, literalmente ou não, mas de outras formas, tentando o teu mal, querendo o teu mal, é quando você dobra os joelhos, como eu já fiz muitas vezes, e diz: Senhor, abençoa fulano. É quando você não paga com a mesma moeda. A fórmula é essa. Para ser filho de Deus, tem que amar o inimigo, amar o próximo, que é amigo. É tão fácil, sim ou não? Quero ver você amar aquela pessoa que, essa aí que você está pensando. Desculpe, tomara que você não tenha inimigos, mas a Bíblia diz: dobre os seus joelhos e ore. Eu só vim para Navegantes por causa disso, você sabia? Porque uma pessoa que estava passando quase em depressão, estava passando dificuldades aqui, ela foi traída pelo seu amigo tomou a empresa dela, roubou a empresa dela. Ela ficou com tanto ódio no coração, tanto ódio. Como é que uma pessoa, essa pessoa trabalhava comigo, eu dei oportunidade para ela, pegou toda a papelada da empresa, passou para o nome dela. E quando eu vim para Navegantes, eu vim para cuidar do coração dessa que foi traída pelo melhor amigo, a ponto ela não conseguia passar na frente da casa da pessoa. Para ir para casa andava mais 2 quilômetros, ia pela praia, para não passar na frente. E eu, durante semanas, dobrava o joelho junto com ela e dizia: vamos lá. A primeira vez que eu fiz isso, ela ficou literalmente possuída de ódio. Eu não consigo, ela dizia, eu não consigo abençoar ele. Vamos lá, vamos tentar novamente. Até que ela conseguiu um dia liberar perdão e abençoar aquela pessoa que queria o mal. Isso faz você ser um filho de Deus. Não sei se você saiu de casa para receber uma palavra de motivação. Eu não sei se, quem sabe, você veio para um culto hoje pensando: hoje eu vou lá, Deus vai me abençoar, vou trocar meu carro velho por um carro novo, né? Não sei, Deus pode fazer tudo isso. Mas o Evangelho do Reino de Deus ensina que nós devemos amar o nosso próximo. Sabe o que vence o inimigo? Amor. Primeiramente a Deus. Adorarás ao Senhor teu Deus. Esse é o primeiro de todos os mandamentos. E só a Ele servirás. Vamos ficar de pé.